Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer por essa semana, agradecer pela música, agradecer pelas crianças que estão lá em cima, agradecer por todos que se empenharam atrás dos bastidores, agradecer pelo almoço que eu recebi, pela amizade que fizemos e, acima de tudo, a Deus. Só Ele, somente Ele, temos de dar graça por tudo que nos tem dado. Eu poderia muito bem fazer uma oração, após de tudo que a moça cantou, falar um verso e ir embora, porque é uma narrativa do que nós, seus pecados, foi pago na cruz. Nossa vida hoje é passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. E nosso dever é ir onde Deus mandar. Há 2 semanas atrás, eu tinha tido uma rotina de 5 sábados pregando. Eu olhei na agenda e falei, estou livre até junho, que é uma próxima semana de oração. Então, o nosso amigo Aguinaldo, ele mandou no PV que estava precisando de um pregador. Daí entrei em contato com o Eduardo nos enviou aqui. Por isso que a gente fala, podemos ver na nossa vida, irmãos, quem dirige a nossa vida é Deus. E o nosso tema, eu vou entrar direto no assunto, porque vocês não são pessoas comuns, são pessoas incomuns. Todas as pessoas incomuns lutam nesse mundo para ser diferente do de fora. Luta no ideal, no objetivo, porque nós estamos aqui, como diz a Bíblia, de passagem. E nossa história de hoje fala de um homem nós podemos falar desse homem que ele, se a vida dele parasse antes da viagem até Jerusalém, ele seria cotado como o melhor entre os discípulos. Ele era um administrador dos recursos que entrava para a missão do mestre. Esse homem, ele podia muito bem estar no auge, na galeria dos fiéis, ou naquela galeria dos discípulos que morreram pela pregação do Evangelho. Mas ele foi para Jerusalém. Ali o inimigo entrou dentro dele. Esse homem procurou cada dia mais. Foi chamado que foi um dos únicos homens que se agregou a Cristo, não recebeu o chamado do Mestre. A história dele diz que ele poderia ser cotado como melhor, ele seria a capacidade dele intelectual muito grande, perspicaz, detalhista em tudo. Era o único homem formado em administração no meio daquele grupo de, desculpa a expressão, de analfabetos. Ele se achava o melhor no meio dos discípulos. E todo mundo os respeitava, porque ele tinha capacidade intelectual. Mas a história não é assim. Esse homem, ao aproximar de Jesus, recebeu o mandato de ser chamado Senhor, discípulo, ungido de Deus. Ele acatou esse dom, ser discípulo do grande mestre.
E sabia muito bem que Jesus tinha mais de 30 discípulos, os seguidores dele, mas ele escolheu 12 para ministrar a sua obra. Mas acima de tudo nós podemos ver que Deus escolheu os melhores homens de cada tribo de Israel para poder fazer o seu trabalho. Mas uma coisa diz assim: hoje esse homem, ninguém, se pode ver em toda a genealogia, em todo o mundo, ninguém colocou o nome de algum filho por esse nome. Porque o final da sua vida foi tão trágica, e o desígnio do seu nome o acarretou a isso. Ele havia experimentado o poder de Deus, reconhecia Jesus como seu poder salvador e redentor. Ele observava Jesus fazendo os milagres, observava Jesus indo na igreja, observava Jesus curando as pessoas, observava Jesus ressuscitando os mortos, observava Jesus dando vista ao cego, o aleijado andar. Esse observava tudo e se admirava. Mas muitas vezes ele acompanhava Jesus de longe. Ele não se deixar ser influenciado pelo poder de Deus. Ele relutava. Por quê? Esse homem tinha um porém. Tinha um Deus acima de um Deus do céu. O Deus Mamon. O Deus da riqueza. E com isso, era uma pontinha, uma brecha para Satanás tomar conta do seu coração. Mas continuou trabalhando com o mestre. Foi confiado para ele expulsar demônios, ser evangelista. Esse chegou ao ponto de render-se a Jesus. Mas o quê? Mamon era mais forte e mais grande do que próprio Deus na vida dele. Um fato é de que uma vez podem imaginar ele contemplar Jesus em toda a sua vida. Experimentava tudo que Jesus fez, os milagres, privilégio de estar com ele a todo momento. Experimentava ter uma ligação com o mestre, mas não chegou ao tal ponto. Por quê? O seu eu, o seu caráter, o seu pecado estava mais alto. Quando Jesus foi ungido por Maria Madalena, um outro detalhe. Quando Maria Madalena ungiu perto de Jesus, estava ungindo Jesus para a sua morte. E quando também colocou lá, ele falou assim: por que esse desperdício? Aquele dinheiro Maria Madalena ajudou por toda a sua vida, porque a sua vida anterior ela é o quê? Era uma prostituta. E outro detalhe, irmãos, aqui eu abri um parentezinho. Jesus, para aquela mulher, ele tirou o quê? 7 demônios, expulsou de Maria Madalena. E diz para Jesus, ele sempre teve uma palavra de ânimo, de conforto para as mulheres. Sabe por quê? Como que era tratada as mulheres no Velho Testamento, naquele tempo? Se a mulher estava com vitalidade, tudo bem. Se ela estava doente, ela era colocada para fora de casa. E se a mulher traísse o marido, ela tinha de servir o marido, mas as suas concubinas que vinham para casa. De tal forma. Jesus tinha um carinho especial por Maria Madalena. E diz que aquele valor que foi derramado aos pés de Jesus era equivalente a um ano de trabalho. Vamos falar, um executivo que ganha 10 a 20 mil, 120 mil era o valor daquele perfume. E diz que o maior perfume mais caro do mundo equivale a $8 mil nos Estados Unidos, um vidro de perfume. Isso de falar assim, olha, por que esse desperdício? Ele falou assim, por que ele falava tudo isso? Porque Judas sempre criticou o mestre.
Eu falo para vocês uma coisa, Jesus falou assim, olha, se você tem condições de julgar igual a mim, você tem que ser onisciente, tem que ser onipresente, tem que ser onipotente. Porque Judas sempre procurou falar mal de Jesus. E diz assim a irmã White, se tivesse homens na obra como Judas, seria um fracasso. Seria um fracasso. Contrapartida, nós podemos falar de José Bates, que deu toda a sua fortuna em pregação da mensagem do sábado, ficou pobre. Nós podemos falar de Andrews, que 12 horas por dia traduzia a Bíblia para várias línguas. 12 horas de trabalho, estudando, escrevendo. Judas chegar à conclusão, falar, esse não é filho de Deus. Mas como ele fazia essas coisas? Por que fazer essas obras miraculosas? Vou acompanhar tudo isso de perto. Pensou ele. Poderia ter compreendido tudo que Jesus havia feito. Mas não. O inimigo, cada vez mais, estava trabalhando na vida dele. Cada vez mais estava longe de Jesus. E eu pergunto, eu estou na igreja 58 anos. Quanto tempo você está na igreja? E eu faço outra pergunta para mim mesmo. Quanto tempo você está em comunhão com Deus? Quanto tempo você está em comunhão com Deus? Irmãos, para mim, o maior privilegiado dessa semana fui eu mesmo. Porque cada vez que a gente parava para estudar a Bíblia, ou orar por vocês, interceder pelo sermão, eu estava em contato com o céu. Tentação vem, provação vem, maus pensamentos vem, lógico, gente é ser humano, é pecador. Mas Judas deixou à parte tudo isso. Ele deixou tudo isso de lado, servindo a outros deuses. Espírito de compaixão. Imagine se Judas tivesse esse espírito de compaixão pelas pessoas, ele não ia olhar para as outras pessoas, para si mesmo. Não ia ter um espírito egoísta, egocêntrico. Em lugar disso, levaria cada vez mais a isso. Uma vez ele chegou, quando chegou o jovem rico, Jesus falou assim, vende tudo de que tem, dá aos pobres. Judas foi um banho de água fria. Por exemplo, se você vive a vida toda na igreja, você tem um modelo de um ancião, que ele é o meu modelo, esse vai ser o cara que eu vou seguir piamente. Se aquela pessoa pisa na bola, você cai junto. Porque você se espelhou a sua vida espiritual numa pessoa. E nada disso. Que é o nosso modelo? Jesus Cristo. Se você olhar para outra pessoa, você vai cair. Se você olhar para cima, você vai subir. É a questão. Diz que mais uma vez ele ficou cada vez mais fazendo isso. Chegou ao ponto de falar assim, não aguento mais. Vou fazer uma coisa, vou trair o meu mestre. E traiu. Mas estava maquinando no seu coração, porque ele falou assim, porque Jesus diz o desejar todas as nações, ele falou assim, se eu trair o mestre, quantas vezes ele escapou, ele saiu de enrascada, teve aquela vez que tentaram pegar Jesus, jogar morro abaixo, e os anjos, miraculosamente, ele passou invisivelmente no meio da multidão, e nada aconteceu com Jesus, falou, vou tentar mais uma vez, ele vai escapar de novo. Mas ele não estudou o quê? As Escrituras, as palavras de Deus. Aí ele caiu por terra. Proferia palavras, quando Jesus falou isso, foi um banho de água fria. Quando nós apresentaram o jovem rico, mesma coisa, ele ficou ruim com isso, chateado. E diz aqui mais a irmã White, mas os elementos da depravação, que resiste, que não são vencidos, corresponde à tentação. Satanás e a alma cativa são levadas à vontade. Pediria que alguém lesse para nós Mateus 26, de 1 a 5.
disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então quer dizer, Judas estava tramando tudo isso. E diz que após ele foi com uma grande gangue, né? Com varapés, soldados, até o horto, e chegou perto de Jesus. O salve mestre o beijou, falou que Jesus disse: com um beijo traiu o homem. Judas comprou com a traição 30 moedas de prata. Ele comprou um terreno, falou: aqui eu vou fazer a minha vida, vou construir a minha casa. Não tinha onde morar. Mas o que aconteceu? Chegou, viu que havia traído o seu mestre, pegou as moedas, jogou no templo. Não façam mais isso. Ele falou: isso é contigo. O que ele fez? Se enforcou. Mas a história não para por aí, irmãos. Nós podemos ver triste fim de um homem comum. Um homem que viveu o hoje e esqueceu do amanhã. Mas o homem comum vem falar de Cirene, um homem de Cirene. É uma província da Grécia. Foi descoberta 600 anos antes de Cristo. A maioria era uma das cidades principais daquele local, naquele tempo. E chamada também uma das cidades mais antigas naquele local, por ser uma região importante de Roma. E os judeus tinham o privilégio e a alegria de ter o quê? Uma sinagoga naquele local. Esse território, antes de ser colônia grega, era chamado Reino de Sabá. Sabá, alguma coisa surto e efeito. Foi a rainha de Sabá que queria conhecer um pouco mais sobre a sabedoria do rei Salomão. Ele foi pessoalmente lá. E ela disse assim: pelo que me falaram, é 10.000 vezes melhor sábio do que nós sabemos. Roma, um grande poder da época, do império, na época de Jesus. E diz assim Marcos, vamos ler Marcos 15, 21. Todos acharam? Marcos 15, 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre o Rufo, a carregarem a cruz. Simão significa, a significado do nome Simão significa ouvinte. Ele havia recebido uma vez, ele era judeu, recebeu uma intimação de Roma, do Sinédrio de Jerusalém: olha, você é obrigado a comparecer lá em Jerusalém, por quê? Me falaram que você, sendo judeu, é seguidor de Jesus. E naquela época, judeus, sacerdotes e Jesus eram o quê? Inimigos. Porque Jesus agariava muitos seguidores e os judeus perdiam o quê? Fiéis da igreja. E tudo que Jesus falava, qualquer coisinha errada fora das tradições de Jesus, e alguém falar para o sacerdote: olha, ele falou isso, falou alguma coisa errada sobre a palavra de Deus. Olha, falou que como pode, expulsava demônios. Quem é esse daí? Ele curava no sábado, não pode curar no sábado. Irmãos, havia 604 ordenanças acima do 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, eles criaram emendas da lei com 640 tradições. Imagine só, você tem 10 mandamentos, imagine você cumprir mais 650 coisas. Era detalhes e mais detalhes. Além de ser um peso, um fardo,
Nós lembramos muito bem de Jesus falando: tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. Porque a lei era o quê? Muito pesada. Obrigado. Então, Jesus estava o quê? Mostrando quem era a lei. E esse homem de Sineu era um homem que havia recebido essa carta. Quando ele recebeu a carta, ficou deprimido, chateado. Poxa, esse Judas, outro detalhe, Judas o que? Era o que? Gostava da sua esposa, porque Simão Sirineu casou com aquela mulher Noemi, ele ficou bravo, falou assim: manda uma carta com esse homem, está seguindo a Jesus, ele vai ser expulso da sinagoga. Passou um tempo, ele mudou-se, tornou-se um homem próspero, agricultor, ganhou muito dinheiro, ficou renomado na cidade, e chegou o momento exato dele ir para Jerusalém, acertar as contas daquela intimação. E era o mês da Páscoa, o dia da Páscoa. De Cirene até Jerusalém era 1.600 quilômetros. Uma viagem em cima de uma mula, assim ele fez. Rumou toda a sua bagagem, seus suprimentos, a sua roupa de adoração, e assim foi. Chegando lá, após 32 dias de viagem, ele vai na sua estalagem, no seu quarto, no seu hotel, toma um banho, coloca uma túnica talar branca, porque ia adorar a Deus, e ele fala assim: coloca a sua roupa e vai direto para o templo. E ele escuta um tumulto que alguém, um condenado, ia ser crucificado. Estava sendo maltratado, pisoteado, batido, e assim por diante. Estava sendo feito com Jesus. E de repente, quando estavam a caminho, faltando um quarteirão, estava bem do lado do mestre, um soldado falou assim: olha, vem cá aqui, vem cá, Simão, vem cá. Daí pega ele aqui, olha, você vai ser... Ele não titubeou, por quê? Não poderia nenhum estrangeiro desobedecer a um pedido de um soldado romano, porque todas aquelas cidades eram o quê? Estavam sob o jugo e o governo romano. Daí prontamente o homem forte, alto, pegou foi do lado de Jesus, carregou a sua cruz e foi embora. Mas sabe uma coisa, irmãos? Diz a irmã White, Simão Sirineu falava assim, quando ele pegou aquela cruz, falou assim: olha, eu não fiz nada, eu não tenho culpa aqui, eu só estou carregando a cruz, e blasfemava contra Cristo. Quantas vezes ele falou blasfêmia? Eu sou judeu, eu vou vir adorar a Deus. Meu objetivo, sabe qual era? Fazer um sacrifício para ele e para toda a sua família. Ele esperou 1 ano para poder ir em Jerusalém fazer a Páscoa. Ele esperou 1 ano, programou sua viagem, economizou dinheiro, fez a sua reserva no hotel, levou a sua roupa, melhor roupa, e não podia chegar lá manchado. Imagine só como que ele ia chegar diante daquele sacerdote todo manchado de sangue. Teve um detalhe, irmãos, uma reviravolta deu na vida de Simão. Ele lado a lado com o mestre, ele contemplou que aquele homem era inocente. Os seus objetivos mudou. Ao entrar de Jesus, ele olhou que aquele sangue era basicamente por causa do seu e no meu pecado. E diz que ele caminhou. A caminhada para ele, aquele peso parecia carregando coisa leve, de tão alegre que estava cheio o seu coração. Simão Sirineu, ele nunca mais esqueceu o olhar de Jesus. Pode sentar. E diz que ele chegou em casa, falou para a família: seu filho
foi expulso do templo, porque seu pai carregou a cruz de Cristo. Mas, contrapartida, seu filho mais velho, Rufo, foi um dos primeiros evangelistas a falar de Jesus. Tem um verso que fala assim, Gálatas 5, 20, 19 e 20. Porque eu estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E assim diante. Eu pergunto, irmãos, nós fazemos parte dessa história. A história dentro da história. Eu e você fazemos parte. Mas você tem que escolher que caminho seguir. Qual decisão tomar. Se vocês verem mais atrás, quando Jesus entrou em Jerusalém, aquela multidão o aclamava como rei e hosana. E a mesma multidão que após alguns dias estava gritando, crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. E somente os cegos e aleijados não traíram a Jesus. Eu pergunto, para mim e para você, de que lado você está? A decisão é sua, não minha. Está em suas mãos. Você quer ficar do lado da grande multidão? Ou quer ficar do lado dos ex-aleijados, ex-mudos, que louvaram a Deus e não negaram a Cristo? Está em tuas mãos. Vou contar uma experiência, irmãos. Luiz Fernando foi fazer uma semana de oração lá perto de Pernambuco, Cerejeira. E terminando a semana de oração, no sábado, uma pessoa arrasta ele, tenta arrastar ele de tal forma, pastor, eu estou precisando de um pastor, estou precisando de um pastor, estou precisando de um pastor. Falei, por que esse desespero? Espere um pouco. O pastor dispensou, cumprimentou a igreja. Vamos conversar. Pastor, estou desde manhã procurando um religioso. O padre não pôde. O pastor evangélico pediu 3.000 reais para uma oração. Eu não tinha, porque todos os recursos eu havia gastado na doença do meu pai. Falei com o padre, nada, o espírita, nada. Quando eu vi a porta aberta, vi o senhor que é a única chance. Isso aqui é, pastor, é caso de vida ou morte. Meu pai recebeu a notícia que não tem mais jeito. Ele vai morrer hoje, é o último dia. O que a medicina pôde fazer para o meu pai foi feito. E no caminho aquela moça ainda perguntou, pastor, quanto você vai cobrar? O pastor falou assim, de graça recebesse, de graça dai. Chegando ao caminho, ele falou assim, Deus, coloca as palavras certas para conversar com essas pessoas. Quando ele chegou naquela casa, ele viu uma grande multidão de parentes, filhos, apinhado num quarto, ou nos arredores. Ele falou assim, por favor, gente, eu quero conversar com o seu Ricardo. Todos saíram. Seu Ricardo, tudo bem? Seu Ricardo falou assim, pastor, meu caso não tem jeito, não tem solução nenhuma. Olha só como que eu estou condenado à morte, com câncer terminal, medicina não deu mais nada. E o pastor falou assim, olha, você lembra dos 2 ladrões na cruz? O que aconteceu? Todos eles maltratavam, blasfemavam, xingavam a Cristo.
Todos eles maltratavam, falavam que Jesus desce daí, você é Salvador, salva-te a ti mesmo. Todos eles. Mas teve um, Dimas. Dimas falou assim: lembre-te de mim, porque hoje estará comigo no paraíso. O pastor perguntou: você crê? Você aceita? Aceito. O pastor fez uma oração com ele. Ele falou umas palavras muito grandes. Pastor, agora eu posso morrer em paz. Encontrei a Jesus, eu aceito. Quando ele saiu, o pastor fez uma breve introdução de estudo bíblico sobre a ressurreição. Orou com a família e foi embora. A moça liga 6 horas da tarde. Aquele homem morreu. Mas a moça fala assim: pastor, teve um detalhe muito interessante. Muito interessante. O rosto do meu pai parecia um anjo. E pastor, eu quero conhecer, e toda a minha família, eu quero conhecer sobre esse Jesus que você contou para o meu pai. Passado um ano, irmãos, quase todos aqueles familiares que estavam ali se batizaram. Conheceram Jesus do seu pai. E a nossa vida também é essa, irmão, é passageira. Somos estrangeiros nesse mundo, passagem. O importante é hoje. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Não largar a mão de Jesus nenhum momento. Ele está aqui para lavar seus pecados, porque hoje Jesus é o meu Salvador, está no céu, está vivo. Não é um Deus Buda, não é um Deus Maomé, não é um Deus não sei o que, não é o Virgem Maria, não. Ele está vivo eternamente para nos salvar. Deus te abençoe. Meu desejo é a minha oração. Amém. Nosso Deus e Pai, na qualidade de teus filhos, muito obrigado, Senhor, por essa semana de bênçãos que nós recebemos, e a tua igreja também. Obrigado pelo louvor que Deus vinha usar cada dia mais. Venha abençoar, Senhor, a tua igreja aqui nas suas lutas. Venha curar as suas feridas, ó Pai. Venha ser a água da vida, o Cordeiro de Deus. Mas acima de tudo, ó Pai, nós te gloriamos, te edificamos a Ti, por ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. Dê um bom sábado. Dirige a vida de cada um até os céus. Meu pedido de oração e sempre. Amém.